Hoje o nosso estudo será sobre prismas e pirâmides. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais. Possuem largura, comprimento e altura e podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são sólidos geométricos cujas faces são formadas por polígonos, enquanto os corpos redondos possuem faces arredondadas. Poliedros. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. Os poliedros são classificados em prismas e pirâmides. Nos prismas, nós podemos observar que as faces laterais são quadriláteros, enquanto as pirâmides, as faces laterais, são triangulares. Os prismas possuem duas bases, enquanto a pirâmide possui apenas uma base. E essas bases podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, qualquer polígono. Elementos de um poliedro. As faces, que é cada um dos lados de um poliedro, e essas faces são formadas por polígonos. As arestas, que são formadas pelo encontro de duas faces, e os vértices, que é formada pelo encontro de três arestas. Sólidos de Platão. Platão foi um filósofo e matemático grego. Ele realizou grandes contribuições para a matemática e, na tentativa de compreender o universo, associou os sólidos a elementos da natureza. Para ser um sólido platônico, o poliedro precisa ser regular e convexo. Existem apenas 5 sólidos que satisfazem essa definição. Representando o ar, temos o octaedro, que possui 8 faces triangulares. E esses triângulos são equiláteros, quer dizer, têm os lados de mesma medida. Representando fogo, o tetraedro, que possui 4 faces triangulares. Esses triângulos também são equiláteros, têm os lados com a mesma medida. Representando o universo, temos o dodecaedro, que possui 12 faces pentagonais, que são pentágonos regulares, também com os lados de mesma medida. Representando a Terra, temos o cubo, que tem 6 faces quadradas. E representando a água, o icosaedro, que possui 20 faces triangulares. E esses triângulos são equiláteros. Relação de Euler. A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona os números de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Número de faces mais número de vértices é sempre igual ao número de arestas mais 2. Vamos ver um exemplo. Determine o número de arestas de um sólido geométrico que possui 10 vértices e 7 faces. Então, faces mais vértices é igual a aresta mais 2. 7 faces mais 10 vértices é igual a 17. Qual é o número que somado com 2 vai dar 17? 15. Então, nesse exemplo, nós temos um sólido que possui 15 arestas. Segundo exemplo,
Determine o número de faces que possui um poliedro com 12 arestas e 6 vértices. Então, vamos usar a relação de Euler. Eu não sei o número de faces, tenho 6 vértices e 12 arestas. 12 mais 2 é igual a 14. Qual é o número que somado com 6 vai dar 14? 8. Então, esse sólido geométrico possui 8 faces. E assim nós aprendemos um pouquinho sobre sólidos geométricos, vendo a diferença entre poliedros e corpos redondos. E o nosso estudo principal hoje foi sobre os poliedros, vendo a diferença entre os prismas e pirâmides. Conhecemos os sólidos de Platão e, através da relação de Euler, nós aprendemos a calcular o número de faces, ou o número de vértices, ou o número de arestas de um sólido geométrico. Agora é hora de aplicar os nossos conhecimentos na resolução das atividades propostas.